E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês aqui a história de vida do Jamie Vardy, pessoal. Aí um dos principais atacantes ingleses, destaque no Leicester City. Eu trago pra vocês a incrível história de vida dele. Vocês gostaram bastante do último vídeo que eu trouxe nesse estilo aqui, contando a história do Dele Alli. Então eu tô trazendo mais uma vez aqui. E dessa vez, cara, se vocês acharam a história do Dele Alli doida, espera pra ver essa aqui, cara. Que incrível! Antes de começar, eu queria já pedir pra você deixar aquele seu like aí, que vai ajudar demais. Se inscreve no canal também, caso você não seja inscrito. E ativa o sininho também, caso você não tenha ativado ainda, que aí você vai receber sempre as notificações aqui dos vídeos, beleza? Enfim, caso você queira concorrer aí a um FIFA 19, tô fazendo uma promoção lá no meu Instagram. Participa lá, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Você pode aí ganhar um FIFA 19 no dia do lançamento, beleza? Enfim, chega de enrolar aqui então e bora pra história incrível aqui do Vardy. A principal diferença dessa história aqui para a história do Dele Alli é que essa aqui aconteceu, os principais fatos que eu vou falar aqui se passam depois que ele já é um adolescente, a partir dos 16 anos, lá pros 20. É nessa hora que a história dele fica mais legal. Então eu vou contar esses fatos todos pra vocês, todas as curiosidades, algumas coisas absurdas. Caso vocês queiram ver a fonte, eu vou deixar todos os links que eu utilizei aqui embaixo na descrição. E é isso aí. O Vardy nasceu em Sheffield, numa família de classe média baixa. Olha só que curioso, o pai dele era operador de guindaste e a mãe dele era uma assessora jurídica. A infância toda ele quis ser jogador, ele nunca nem considerou outra opção na vida dele, sempre ele quis ser jogador. Quando ele era menor, ele conseguiu uma vaga no time local da cidade dele, que era o Sheffield Wednesday, que por acaso é um time bem tradicional da Inglaterra aí, que atualmente até joga na Championship, a segunda divisão inglesa, e ele conseguiu uma vaga aí nas categorias de base desse time. E aí começaram as dificuldades na carreira de futebol dele. Aos 16 anos, ele foi aí dispensado do time por não ser bom o suficiente, por não ser tão bom quanto os outros jogadores que o Sheffield tinha. Algumas fontes que eu pesquisei e procurei aqui também disseram que um dos motivos para ele ser dispensado nessa época foi o porte físico dele. Ele era muito pequeno, magrinho, então os times não botavam muita fé nele, por isso que o Sheffield dispensou ele. Por um tempo, depois que ele foi dispensado, ele até pensou aí em desistir da carreira dele de futebol e pensou em desistir de ser jogador, mas aí ele conseguiu arranjar um lugar em outro time da Inglaterra. Ele foi jogar no Stocksbridge Park Steels, olha o nome do time, da 8ª divisão da Inglaterra, ou seja, cara, 8ª divisão, no Brasil nem existe a 5ª divisão. Enfim, de 2003 até 2007 ele jogou nas bases, na categoria inferior do clube, nem no time profissional ele jogava na categoria inferior de 2003 a 2007. Inclusive, nessa mesma época, ele teve vários problemas em casa, tinha várias discussões com os pais dele e ele resolveu se mudar e ir morar sozinho, cara. Ou seja, ele precisava se manter de algum jeito. Como o futebol naquela época não dava uma renda suficiente, eu já vou falar mais sobre isso, ele tinha que buscar empregos em outros lugares, então ele tinha que conciliar aí trabalho com futebol. Ele ganhava mais ou menos 30 libras por semana, o equivalente aí a R$140 semanal, o que dava mais ou menos R$550 por mês para ele se manter lá. Isso que eu tô falando, presta atenção, eu falei R$550. Lá ele ganhava 120 libras só por mês. Não tinha como ele se manter isso, principalmente vivendo sozinho, que era o caso dele. Ou seja, só pra gente dar uma comparada rápida aqui, dos 20 aos 23 anos, o Vardy jogou nas categorias inferiores, conciliando trabalho com futebol. Isso sem uma esperança baixa, né, dele virar um jogador realmente de futebol. Enquanto jogadores como Dele Alli, Harry Kane, com essa idade, o Dele Alli tem 21 anos, se não me engano. Com 20 ele já era destaque no Tottenham. Então olha só, cara, deve ser uma parada que vai passando a idade, você vai diminuindo as suas esperanças.
Deve ser uma parada bem complicada de lidar. Nessa época que ele jogava nesse clube, ele trabalhava numa fábrica de carbono com fins medicinais. Então ele trabalhava 12 horas por dia e ainda arranjava tempo para jogar futebol. E para piorar tudo, não sei se vocês sabem, mas o Vardy, ele tem uma cara meio de maluco, né? Ele é bem esquentado e quando ele tinha 20 anos, ele se envolveu numa briga de bar para defender o seu amigo surdo, que no caso estava sendo agredido naquela hora, e ele acabou sendo condenado criminalmente. Por causa disso, ele teve que usar uma tornozeleira eletrônica durante 6 meses, e isso significou uma limitação nos seus jogos, né, e nos seus treinamentos lá com o Stockbridge, que era o time dele da época. Então olha só, o cara, ele precisava ficar em casa das 6 até as 6 da tarde até as 6 da manhã. Ou seja, ele não podia sair de noite, ele estava numa prisão domiciliar ainda. E sim, ele jogava com uma tornozeleira eletrônica. Teve uma época que ele começou a se destacar muito nesse Stockbridge, e aí ele foi chamado para jogar nos times principais e acabou se destacando muito nesses times. E isso, como eu disse, só depois de 3, 4 anos jogando nas categorias inferiores. Ele acabou sendo vendido pro Halifax Town, um time um pouco melhor, que jogava na 7ª divisão inglesa. Enfim, ele jogou muito lá nesse time que ele foi contratado, no Halifax. Ele na estreia ele já fez o gol da vitória do time dele, e ele acabou marcando 29 gols em 41 jogos na temporada na 7ª divisão. É claro que um destaque tão grande assim, ele acabou atraindo o interesse de vários outros clubes. Depois de uma temporada, ele foi contratado pelo Fleetwood Town, time da 5ª divisão inglesa, para você ver como que ele tá escalando pouquinho em pouquinho. Ele jogava na 8ª divisão, depois conseguiu para a 7ª, depois agora tá na 5ª, enfim, muito legal isso. E o que aconteceu nesse time dele da 5ª divisão? Ele simplesmente destruiu, cara, jogou demais, foi o melhor jogador de todo o campeonato, fazendo 34 gols em 40 jogos. Inclusive, ele até ajudou o time a conquistar a subida de divisão, né? Ele chegou lá quando o time estava na 5ª e saiu quando o time estava na 4ª. Ou seja, ele conseguiu fazer com que o time entrasse pela primeira vez na história na Football League, que é basicamente o nome que eles dão para as 4 principais ligas da Inglaterra, né, as 4 principais divisões. É como se fosse a elite das ligas, né, as 4 primeiras. Então para aquele time foi uma conquista e tanto chegar na 4ª divisão. E aí agora é óbvio que vários times ficaram com interesse nele. Um desses times foi o Leicester City, que acabou contratando ele por 1 milhão de libras. E é o novo reforço do Leicester, foi jogar lá na outra temporada. Eu quero que vocês entendam que nessa época o Leicester estava na 2ª temporada da Inglaterra, né, a Championship, e o Vardy já tinha 25 anos. Então é um jogador já teoricamente, não é uma promessa, né, como se ele tivesse 21, mas ele começou muito tarde nos times principais lá. Ele começou muito tarde a fazer sucesso. Mas dessa vez, na sua primeira temporada, ela não foi uma temporada incrível como tinha sido nos últimos times, né, da 5ª divisão. Não foi assim. Na verdade, a primeira temporada dele no Leicester, ele passou basicamente toda ela no banco com seu amigo Harry Kane, cara. Sim, o Harry Kane estava emprestado nessa época lá pro Leicester, também quase não jogou. Incrível, cara, olha só, o Leicester City na 2ª divisão tinha na reserva James Vardy e Harry Kane, simplesmente isso. E nessa época também foi uma época bem difícil para ele, apesar da ascensão dele na carreira, ele teve problemas com bebidas alcoólicas e tem até entrevistas com dirigentes do Leicester explicando como que eles ajudaram Vardy a superar esse problema. Então não foi um ano fácil para ele, esse primeiro ano dele se adaptando lá no time inglês. Enfim, agora eu queria relembrar com vocês aqui um dos melhores jogos da história do futebol, não só do futebol inglês, do futebol mundial, que o Vardy e o Harry Kane testemunharam. Você lembra do jogo Leicester contra Watford? Nessa época o Leicester estava disputando para subir para a Premier League. Ele e o Watford estavam nos playoffs. Nesse jogo era só fazer o pênalti e garantir a classificação. Mas o que aconteceu? O goleiro pegou o pênalti e o rebote, além de ter começado o contra-ataque que resultou no gol da classificação do Watford, um dos maiores jogos, os jogos mais emocionantes. E enfim, o Watford acabou indo para a final, o que não adiantou muita coisa, porque eles perderam para o Crystal Palace na final e não foram para a Premier League.
Enfim, você provavelmente já ouviu falar ou já viu os melhores momentos desse jogo, provavelmente você já viu essa jogada. E cara, é incrível, você sabia que o James Vardy e o Harry Kane estavam do banco assistindo esse jogo? Eu achei muito incrível quando eu descobri isso, cara. Olha a volta que o futebol dá. Como eu disse, nesse ano eles não conseguiram a classificação para a Premier League, mas no ano seguinte eles ganharam a Championship e foram em primeiro lugar, passaram em primeiro lugar lá para a Premier League. Nesse ano que eles conquistaram a Championship, o Vardy foi bem melhor aí, marcou 16 gols e foi o principal jogador do time. Ele começou a ganhar o espaço dele. Na temporada 2014-2015, a primeira do time na Premier League, foi uma temporada razoavelmente ruim aí pro time. Eles acabaram só conseguindo se manter, uma arrancada incrível no final. Inclusive o Vardy acabou fazendo gols decisivos para manter o time na primeira divisão. E basicamente foi só isso que eles conseguiram naquele ano. Nesse mesmo ano, outro episódio marcou aí a carreira do Vardy. Ele acabou ofendendo racialmente um japonês em um cassino, cara. Então pra você ver aí que coisa aleatória, né, pra ter acontecido. Mas aí o Leicester acabou multando ele e colocando ele em um curso educacional. Enfim, não precisava, né, Vardy? Tu tem 26 anos já tinha 26, 27 anos nessa época. E na temporada seguinte, eu não preciso nem falar nada, temporada 2015-2016, foi a temporada de FIFA aí do Leicester City. Eles acabaram conquistando a Premier League, cara. Eu não acreditava. Cada rodada que eles passavam em primeiro lugar, eu simplesmente não conseguia acreditar. E quando eles ganharam o título, cara, foi realmente sensacional, incrível, com o Vardy liderando aquele time. O Vardy foi o artilheiro da competição. Ele, o Mahrez, enfim, uma das coisas mais incríveis do futebol foi esse título aí do Leicester City. Além dele ter sido artilheiro, ele também bateu o recorde do Van Nistelrooy de mais gols em partidas consecutivas no campeonato. Ele conseguiu fazer isso em 11 jogos seguidos. Enfim, outra curiosidade também que eu achei muito doida é que há boatos que ele participou de rituais, tá, para adquirir poderes divinos de futebol. Isso é sério. Ele viajou 6.000 quilômetros da cidade até a Tailândia para se encontrar com monges. Eu tô falando sério isso aqui, você pode pesquisar se você quiser. Existem algumas pessoas, inclusive, que acham que esse foi o motivo do Leicester ter ido tão bem e ter conseguido conquistar aí a Premier League naquele ano e o Vardy se tornar um dos melhores atacantes do mundo, os melhores atacantes ingleses. Enfim, cara, vai saber, né? Outro fato curioso que nesse ano ele bateu o recorde de velocidade de um jogador da Premier League. Ele alcançou 22 milhas por hora, o que equivale a mais ou menos 35 km por hora. Foi a corrida do Vardy, pra vocês terem uma noção. No ano seguinte o Martial acabou batendo esse recorde, mas de qualquer jeito já é um feito incrível. Depois desse ano meteórico na vida dele, né, de conquista da Premier League, de artilheiro, de ter se tornado um dos melhores, vários times quiseram contratar ele, né, inclusive o Arsenal aí foi um dos principais, mas ele optou por ficar no próprio Leicester, porque ele não sabia se ele ia jogar na mesma posição lá no Arsenal, e enfim, na minha opinião, fez a decisão certa. Eu não recomendo ninguém jogar no Arsenal, cara. Enfim, ele acabou renovando o contrato dele e atualmente o salário que ele ganha é de 80 mil libras semanais. Se você for transformar isso em real, dá mais ou menos 1.427.000 reais por mês, tá? Em libras, cara, olha só isso. O salário que ele ganhava antes era 500 reais, agora é 1.500.000, tá bom pra você ou não? Além dessas conquistas pelo clube dele, ele ainda acabou sendo convocado para a seleção inglesa e acabou marcando aí, jogando muito bem na Euro, participando pelo time inglês. Foi realmente muito bem e, cara, virou um dos principais atacantes da Inglaterra. E é isso aí, a gente chega então no final da história de vida dele, um cara que aos 24 anos praticamente ninguém conhecia, até ele se tornar um dos melhores e mais importantes atacantes aí de toda a Inglaterra. Um cara que ninguém botava fé nele, conseguiu dar uma volta na vida dele, vencer a Premier League, levar o time na temporada seguinte até as quartas de final da Champions League. Isso, um time com pouca tradição, né, comparado com os times que ganham aí a Premier League todo ano. Assim,
Cara, é fenomenal, pessoal, é fenomenal a história de vida dele. É um cara que deu a volta por cima de tudo. Aos 23 anos, ele trabalhava 12 horas por dia numa fábrica de fibras de carbono e conciliou futebol com esse seu trabalho. Enfim, pessoal, incrível, incrível, cara, não tem nem palavras pra descrever a história dele. Se você gostou, deixa aquele seu like aí que vai ajudar demais. Como eu disse, se inscreve no canal também, caso você não seja inscrito, e participa lá da promoção do FIFA 19, beleza? Tamo junto então, pessoal, valeu e até o próximo!